Poucos carnavalescos deixaram uma assinatura em um imaginário tão original para o carnaval quanto Oswaldo Jardim. No lendário embate entre Rosa Magalhães e Renato Lage durante os anos da década de 1990, alguns artistas acabaram ofuscados na briga pelas primeiras posições. Oswaldo é um artista pouco celebrado, mas que constituiu um estilo na contramão das linguagens dominantes. Passeando por escolas vizinhas da Grande Tijuca, o artista ficou conhecido como o Rei da Espuma. E o apelido não foi à toa. A preferência pelo material rendeu a Oswaldo esse título, mas o carnavalesco foi muito além de um rótulo clichê. Oswaldo construiu um jardim de ideias inteligentes, marcado por soluções particulares e que deram o tom da sua personalidade artística. O abuso do multicolorido tropical e de uma estética menos acadêmica, mas com referências à cultura de massa, foi a marca principal da sua carreira. O carnaval do Oswaldo Jardim, o carnavalesco da Unidos da Tijuca, é realmente um desenho animado. É bem cartoon mesmo na avenida. 4.000 metros de espuma. Aliás, a espuma é a base de todas as esculturas dos carros. Se você não conhece ainda esse grande artista, vem com a gente que o Carnavalice joga rosas para o Oswaldo Jardim. A gente não consegue, ficar longe dessa muvuca, como a gente chama, tem que estar próximo disso daí. O trabalho foi feito realmente para as pessoas do povo. Oswaldo cursou cenografia na Unirio e trabalhou como assistente do grande Arlindo Rodrigues. Arlindo era figurinista da TV Manchete e foi lá que Oswaldo começou a se interessar pelo universo do carnaval, até que em 1986 ele assinou seu primeiro desfile na Estácio de Sá, um enredo em homenagem a Grande Otelo. Mas foi 3 anos depois que Oswaldo fez o seu primeiro desfile significativo em termos artísticos e estilísticos do que ele viria a construir nos anos futuros. Foi no Império Serrano, em 1989, numa homenagem a Jorge Amado. A apresentação acabou ofuscada por vir logo depois do antológico Ratos e Urubus, de Joãozinho 30. Mas Oswaldo mostrou como marcaria sua personalidade ao utilizar a linguagem das escolas de samba a seu modo. Ele apostou num visual multicolorido e alegre de desfile, que se destacou pelo uso de cores vibrantes e limpas. O forte colorido fez cada ala dos seus desfiles formarem um grande blocão com um tom cromático. E assim, seus figurinos se constituíam de grandes volumes e muito movimento, que apostavam na leveza ideal para que os foliões pudessem brincar. Assim, Oswaldo começou a se contrapor ao estilo de carnavalescos e outros profissionais que usavam um estilo mais carregado. Oswaldo sempre apostou em seu trabalho em leveza e criatividade. Chegando na década de 90, Oswaldo Jardim realizou seus principais desfiles que repercutem até os dias de hoje. Ficou por 5 carnavais na Unidos da Tijuca e ajudou a dar um tom mais jovial à escola. Com Tá na Mesa Brasil, de 1991, e Guanabarã, Seio do Mar, de 92, o artista aprimorou seu visual tropical. Outra característica marcante das alegorias de Jardim foram os usos de materiais alternativos e pouco usuais na confecção dos desfiles à época. A forragem de esculturas com diferentes materialidades, como o papel água, tem a sua tonalidade alterada pela luz e proporcionou um belo efeito na transmissão pela TV. O efeito acabou evocando o visual aquático que pedia o enredo sobre a Baía de Guanabara, como destacou Maria Augusta na transmissão. O fundo do mar, a água da Baía de Guanabara é o que costura, o que interliga todo o enredo. Por isso, esse brilho furtacor, esse brilho de várias cores que vocês vão ver em toda a escola. Na Vila Isabel, Oswaldo foi responsável pelo belíssimo Guibala, Viagem ao Tempo da Criação, traduzindo a preocupação com o futuro do planeta num cenário pós-Eco 92. O enredo se apoiou na mitologia iorubá para pensar no equilíbrio do homem e do seu contato com a natureza. Super atual, né? É um repensamento sobre a posição do homem dos anos 90 e dos seus deuses. Obviamente que a gente precisava se associar a algum tipo de filosofia qualquer para poder você ter um entendimento dessa coisa do homem e seus deuses. Então, pelo fato, obviamente, do carnaval ter uma proximidade muito grande com a cultura negra, eu optei, então, por colocar essa história dos deuses associado à cultura iorubá, ou seja, os meus deuses, a minha relação do homem e os deuses está em cima da filosofia iorubá com os nossos orixás. Em um visual inspiradíssimo e super original, o desfile da Vila Isabel daquele ano passeou pela biologia humana e a natureza por meio de tons cítricos. Da apresentação da Escola de Noel, ficou a inesquecível alegoria monocromática que representava a criação do homem pelo barro e tinha componentes em sintonia com as cores terrosas. Essa estética
serviu de inspiração para Unidos da Tijuca em 2 momentos futuros. Em 2012, na homenagem que Paulo Barros fez a Mestre Vitalino dentro do enredo sobre o Luiz Gonzaga, e no abre-alas da Escola Tijucana em 2016, que também evocava a criação do mundo segundo a mitologia iorubá. Essas 2 alegorias são pequenas provas do legado que Osvaldo deixou até hoje. Seguindo na Azul e Branca de Noel, o artista mergulhou nos 350 anos do bairro de Vila Isabel para o Carnaval de 1994. Vocês vão sentar com uma senhora de 350 anos que vai ficar numa mesa de bar conversando durante 80 minutos e falando sobre a história da vida dela. Essa senhora é o bairro de Vila Isabel, que vai falar dos índios que presenciaram todas as primeiras cenas desse bairro. Vai falar do imperador, que era completamente apaixonado enquanto ela era a Fazenda dos Macacos. Vai falar de muita coisa bonita. Um dos grandes marcos visuais dessa apresentação foi a característica que mais deu fama ao estilo artístico de Osvaldo: a espuma. O título de rei do material não foi dado à toa. Suas esculturas se destacavam pelo tom cartunesco, inspirados em desenhos animados e quadrinhos. A gente teve uma dificuldade muito grande financeira, mas o investimento em cima da cor e da forma, com aquela história do desenho animado que eu falei muitas vezes para vocês, né, para todo mundo, né, acabou funcionando mesmo porque a gente fez um apelo mais teatral, quer dizer, a gente substituiu, de repente, aquele monte de brilhos, porque não havia possibilidade mesmo de ser comprado, uma linguagem completamente teatral. Então, a emoção tomou conta da escola e eu acho que eu cumpri um papel do que eu prometi. O enredo sobre a história do bairro tinha tudo para seguir uma linha mais tradicional, mas ele se apoiou em momentos jocosos e bem-humorados. O visual, assim, não propôs uma epopeia ou algo muito sério e sisudo sobre a história do bairro, e apresentou um visual leve para que os desfilantes pudessem brincar à vontade. Já na segunda metade da década de 90, outro casamento marcante de Osvaldo aconteceu com a Estação Primeira de Mangueira. Em 1996, em meio à luz do sol, as alegorias super elaboradas, mas ao mesmo tempo leves, por causa da espuma, chamaram a atenção do público. Um dos destaques foi uma enorme escultura de um sapo, presente no literalmente verde-rosado segundo setor. Outro destaque desse desfile foi o uso inteligente das cores tradicionais da escola, de maneira menos carregada e extremamente bem resolvida cromaticamente. No ano seguinte, o bom gosto cromático de Jardim voltou a ser destaque do desfile mangueirense. A preferência pelo monocromático que o artista gostava gerou a bela imagem do quinto carro do desfile que falava sobre a história dos Jogos Olímpicos. O Monte Olimpo, a morada dos deuses na tradição grega, ganhou cores alaranjadas que intercalavam com as alas que não deixaram o verde-rosa de lado, unindo assim o enorme bom gosto do carnavalesco e a tradição da escola verde-rosa. Foi em 1999 que o artista alcançou talvez o que seria o seu maior trabalho. O inesquecível Dono da Terra da Unidos da Tijuca é considerado um dos maiores desfiles do grupo de acesso até hoje. O samba teológico, uma comunidade aguerrida e um artista inspirado deram à escola uma qualidade digna de um desfile de grupo especial. As alegorias e fantasias, penas de pato e novamente a espuma trouxeram a tônica de um colorido intenso e cítrico. Os figurinos, mais uma vez, apostaram em grandes volumes feitos de materiais leves, com franjas e tiras cortadas, contemplando um aspecto volumétrico, mas sem pesar nos ombros dos componentes. Uma das grandes imagens do desfile foi a segunda alegoria, o tatu, que era revertido de lama e plantas em tons terrosos. Um visual impactante para os padrões da época e que mais uma vez afirmava o bom gosto estético de Osvaldo. Além disso, o abre-alas trazia um grande pavão camuflado em meio a uma explosão de um amarelo vibrante. E outros destaques desse desfile foram as baianas e o último carro, que abusavam das cores da bandeira nacional em outro bonito jogo cromático. Era um tempo em que ainda se podia usar essas cores, né, gente? O carnavalesco ainda assinaria o desfile da Vila Isabel em 2000. Foi o seu último desfile, assinado no grupo especial. O artista se aposentou precocemente e faleceu de maneira trágica em 2003. Mesmo não tendo sido consagrado campeão ou disputado as primeiras posições como deveria, Osvaldo é um dos poucos artistas a ter uma assinatura estética e muito presente no imaginário do carnaval. Até hoje, seu trabalho aparece nas avenidas do Brasil, mostrando seu legado e o seu poder criativo, de um estilo bem definido e criado com apuro e personalidade. Tanto na simplicidade das fantasias e no uso da espuma, quanto nas suas formas cartunescas, além do uso de cores e outras características marcantes do seu trabalho enquanto artista.
Por isso, tanto talento, criatividade e personalidade artística, viva hoje e sempre Oswaldo Jardim e seu Jardim Tropical. Gostou? Então não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar e espalhar a palavra do Oswaldo Jardim aí pela internet. Você pode ativar o sininho aqui embaixo e receber uma notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. E você pode ajudar a gente ainda mais conhecendo a nossa campanha no Padrim. O link está aqui na descrição e você confere pacotes de apadrinhamento a partir de R$5. E você vai nos ajudar a seguir produzindo conteúdo de qualidade aí sobre a história da festa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente volta muito em breve. Carnavalize conosco!